Muito prazer, eu sou a Tatiana Marques, sou do marketing da Nestlé Health Science. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, numa noite fria, mais uma noite fria aqui em São Paulo. Queria agradecer também a todo mundo que já está conectado com a gente está transmitindo para todo o Brasil. A gente tinha mais de 2.800 pré-inscritos, então acho que o tema e o palestrante contribuem bastante para isso. Para brilhantar nossa noite, obviamente, Dr. Roberto Zaguri. Obrigada, fiquem muito à vontade, participem, porque é assim que a gente enriquece nosso evento. Obrigado, Tati, pela gentil introdução e, repito, o agradecimento pela presença de todos vocês. A gente vai discutir um pouquinho hoje, pessoal, sobre o impacto da nutrição em pessoas que fazem uso de análogos de GLP-1, monoagonistas e análogos duplos, de GIP e GLP-1, e vice-versa. O impacto desses na nutrição de uma pessoa que convive com pré-diabetes, diabetes ou obesidade. Aqui estão os meus conflitos de interesse. E a gente vai partir de dois pressupostos que são invioláveis. Acho que vocês vão concordar comigo que tudo gira em torno, se constrói em cima desse princípio fundamental de food first. A gente vai falar muito sobre suplementação nutricional, mas é claro que a gente está assumindo que comida de verdade é muito mais importante, vem 10 passos à frente de qualquer suplemento. O suplemento é essa cerejinha aqui que está em cima do bolo, ninguém come só a cereja, né? A gente come o bolo e às vezes vem uma cerejinha em cima. A gente vai decidir se a cereja vem ou não. E a gente também vai partir desse segundo pressuposto, à esquerda de vocês, de que essas medicações, os análogos únicos de GLP-1 e os análogos duplos, GIP e GLP-1, são terapias pivotais, são terapias que mudam a história natural dessas duas condições, diabetes tipo 2 e obesidade. Então, em alguns momentos, vai soar como, vai parecer que eu estou jogando tomate podre nessas medicações. Não é isso. A gente tem que reconhecer que são grandes medicamentos, mas como qualquer medicamento, nós, profissionais de saúde, médicos e nutris, a gente tem uma responsabilidade de gerir o uso dessa medicação da forma mais correta possível. A gente vai ver que existem sim riscos nutricionais que a gente pode mitigar. A gente está aqui para isso. Então a ideia não é que isso seja uma luta, um duelo entre os análogos e os suplementos. Não, não é isso. A ideia é pelo contrário, é que suplementos andem de mãos dadas com os análogos de GLP-1. Dito isso, eu vou me valer desse trabalho para servir de agenda para a nossa conversa de hoje. Vejam que título interessante, é um trabalho bastante recente, de junho de 2025, que fala sobre as consequências unintended, não intencionais, da farmacoterapia da obesidade. Quando a gente trata um paciente com um medicamento anti-obesidade, eventualmente podem surgir consequências indesejadas. E nesse trabalho ele lista 5 unintended health consequences dessas terapias anti-obesidade, que são essas daqui. Primeiro, uma restrição calórica severa, ou seja, que vai além do que você deseja, passa do ponto. Essa restrição calórica severa, em demasia, anda de mão dada com perda de massa magra, lean body mass. A gente tem também a eventual deficiência de micronutrientes, que é um ponto que é muito pouco falado, e que eu vou reservar um pouquinho, vou chegar para cá que ele está falando, ele está me atrapalhando. Eu vou reservar um pouquinho do nosso tempo aqui para falar sobre isso. Outro ponto muito pouco discutido, mas que mereceu um warning do FDA, desidratação. Os análogos, eles diminuem fome e sede também. A gente vai deixar para o final, que é um hot topic esse. E risco de cetose, a gente vai falar basicamente sobre esses 3, eu não vou falar dos 5 pontos, e a gente vai falar dentro desse contexto como é que os suplementos, aqui são 2 da linha de suplementos da Nestlé,
vocês vão ver que a Nestlé tem uma linha que bate muito, que atende muito bem a todas essas consequências eventuais que podem acontecer com o uso dos análogos, citando aqui o Nutrien Control e o Fiber+. Vamos começar aqui então do Lean Body Mass Loss, perda de massa muscular. Uma frase de impacto. Vejam, de novo, a ideia de maneira nenhuma é jogar tomate podre nos análogos. A ideia não é ser alarmista, terrorista, não. Mas sim, as terapias baseadas em incretinas, elas geram uma perda de 10% de massa magra. Em número absoluto, estamos falando de mais ou menos 6 quilos. E isso, gente, vejam, é semelhante, seria o equivalente a 1 década de envelhecimento. 1 década de envelhecimento saudável, em geral, leva consigo 10% da massa magra. Um detalhe aqui, capcioso, é esse aqui. Massa magra é diferente de massa muscular. Não são 6 quilos de massa muscular. São 6 quilos de massa magra. Como regra de bolso, é sempre bom a gente ter uma regrinha de bolso para o dia a dia, a regra de bolso é essa. 50% da massa magra é massa muscular. Então, seriam metade desses 6 quilos, seriam 3 quilos de massa muscular. Ok? Vejam aqui quando a gente analisa os estudos pivotais da TIRS e da SEMA e até mesmo da reta trutida, um agonista triplo que está para chegar ainda, a gente não tem à disposição. Aqui à direita, em amarelo, vocês têm a diminuição de fat mass, de massa de gordura, por isso que está em amarelo, e em cinza a redução de fat free mass. Então o amarelo é o desejado e o cinza é o indesejado. Vejam que todos eles geram alguma perda de massa livre de gordura. Vamos colocar aqui em ordem a semaglutida em torno de 40%, a tirzepatida em torno de 25% e a retatrutida em torno de 33%. Ah, entendi então, Zaguri. Então, tirz é o melhor. O segundo melhor é a reta e o piorzão é a sema. Por isso que você botou de verde, amarelo, atenção e vermelho, certo? Errado. Esses dados vêm de estudos que não são de comparação direta. São estudos individuais que, infelizmente, foram plotados no mesmo gráfico. Eu posso criticar, já trabalhei com os dois aqui. A primeira autora é uma italiana que morou um tempo nos Estados Unidos e o dono o chefão desse laboratório, Samuel Klein, trabalhamos juntos na Universidade de Washington. Já apontei essa crítica para eles mesmos. E eles reconhecem. Trouxe uma frase aqui que eu pensei desse trabalho, dessa maravilhosa nutricionista brasileira, Carla Prado, acho que alguns aqui devem conhecê-la. Ela mora na universidade, ela mora no Canadá, estuda, trabalha há muitos anos na Universidade de Alberta, tem um laboratório com o nome dela lá. Aqui a gente se encontrou no ADA. Eu tive a oportunidade de conhecer através da Nestlé, me apresentaram ela, e ela colocou essa frase que eu achei muito boa, muito bem-vinda. A perda de peso droga induzida, sem estratégias concorrentes, sem que você lance mão de estratégias em paralelo para a prevenção da perda substancial de massa muscular, pode levar à sarcopenia ou exacerbar a sarcopenia. E aí, dentro do contexto da obesidade, estamos falando de obesidade sarcopênica. Certo? Então, a ideia é que sempre, no mesmo momento que você prescreve um análogo de GLP-1, ou se você é nutri, você recebe do seu médico parceiro um paciente em uso, é nossa responsabilidade ativar mitigation strategies, estratégias de mitigação, para reduzir esse impacto na massa magra. E que estratégias são essas? Óbvias para todos aqui, mas a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais sobre elas. Exercício de musculação, uma dieta bem construída pela Nutri do seu coração, né? Eu estava falando aqui com a Paulinha, né, que todo endócrino tem que ter uma Nutri para chamar de sua, né? E, evidentemente, suplementos. Eles entram, sim, aqui como a cerejinha do bolo. Que suplementos? Vamos falar um pouquinho sobre whey, vamos falar um pouquinho sobre creatina e vamos falar um pouquinho do suplemento da Nestlé, o Nutrien Control. Esses dois, provavelmente, vocês, de bate-pronto, quase que medular, pensaram neles dois. E provavelmente vocês não pensaram no Control, e é isso que eu quero aqui, que vocês ampliem um pouco o leque de opções. E futuramente, eu deixei aqui com uma interrogação, a gente vai ter as chamadas terapias
exercício miméticas. Eu vou dar uma pincelada sobre isso. Esse é o meu tema no Congresso Brasileiro de Diabetes, lá no Rio de Janeiro, minha cidade natal. Então, é um congresso multidisciplinar. Nutris são muito bem-vindas. A gente tem um departamento de nutrição, então quem ainda não se inscreveu, venha passar o mês de outubro com a gente lá no Rio. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos, começando pela dieta, né? Então, vejam esse trabalho, que é um trabalho pequeno, ok, com toda a limitação que um N de 27 traz para um trabalho. Nesse cenário, mulheres com excesso de peso na pós-menopausa, não é exatamente o cenário uso de análogos de GLP-1, mas esse estudo ele traz um insight interessante para a gente. O que foi feito? Essas mulheres elas tiveram uma perda de peso de 10% induzida por dieta. 2 tipos diferentes de dieta. Então, uma dieta aqui pelo lado esquerdo, padrão, com 0,8 gramas de proteína por quilo de peso dia, e essa dieta aqui pelo caminho da direita, com 1,2 gramas de proteína por quilo dia. Dietas isocalóricas. 1.300 calorias, tanto por aqui quanto por aqui. Ninguém come mais que ninguém, não vale roubar. A diferença, se vocês forem pensar do ponto de vista relativo, a gente tem do lado de cá 50% mais proteína que do lado de cá. A análise de composição corporal foi feita usando 2 instrumentos excelentes, né, a DEXA e ressonância de 1,5 Tesla. E o que se observou? Vejam aqui no grupo que recebeu uma cota proteica maior, com significância estatística, uma diminuição de quase 50% na perda de massa magra. Então, essa é uma estratégia simples para o nosso dia a dia. A Nutri vai implementar, então, um aumento de 50% em cima do que a pessoa já consome de proteínas, e isso vai ajudar na proteção contra a perda de massa muscular. O problema qual é o problema? É que não é fácil implementar isso, fazer a pessoa cumprir isso. Vejam esse trabalho aqui, que checa a adequação com relação a essa meta de ingestão proteica em indivíduos nesse cenário. Sarcopenia relacionada ao envelhecimento. Eles colocaram que seria considerado adequada uma ingestão de 0,4 gramas por quilo de proteína por refeição. E vejam que nessa população, somente em uma das refeições do dia, esse subgrupo de pacientes conseguia atender. Imaginem isso em uma pessoa que tem o seu apetite fortemente diminuído por conta de uma medicação como essas duas, tirzepatida e semaglutida. Então, a gente vai ter um trabalhinho, a gente sabe o que fazer, mas não vai ser lá tão fácil quanto parece, aumentar em 50% a cota proteica que é ingerida diariamente. Mudando um pouco de assunto, falando agora um pouquinho de exercício de musculação. Vejam essa meta-análise aqui de 2018, que analisou um total de 6 estudos clínicos, com duração de 12 a 24 semanas, onde os indivíduos faziam exercício de musculação em paralelo à restrição calórica. Então, em verde, a gente vai ver a restrição calórica pura, e em amarelo, a restrição mais exercício de resistência, exercício de musculação. À esquerda aqui, com relação à perda de massa total, perda de peso, e aqui, perda de gordura, fat mass. Vejam que as 2 barras são muito parecidas, haja exercício em amarelo ou sem exercício em verde. O que muda sobremaneira é o quanto se perde de massa magra. Então vejam que você, com somente 3 sessões de musculação por semana, não é muito, é algo factível, você atenua em 90% essa perda de massa livre de gordura que acontece com a restrição calórica isolada. Então, eu queria chamar a atenção para isso. É óbvio que quanto mais exercício, melhor. Existe uma curva de dose e resposta com relação a exercício de musculação e proteção contra a perda de massa magra. Fato. Mas lembrem-se que se o seu paciente fizer 2 vezes por semana, já é interessante. Nosso objetivo aqui é proteger contra a perda de massa muscular, não é formar massa muscular. E, para a gente fechar essa primeira rodada, uma meta-análise sobre o impacto da creatina em indivíduos idosos de 57 a 70 anos, 700 pacientes, 22 estudos compilados.
Nesse caso, a creatina veio acompanhada de exercício de musculação. Vejam, de novo, de 2 a 3 vezes por semana. Não é algo que é longe da possibilidade de um idoso. E a gente teve aqui um ganho em força de membros superiores, foi avaliado por supino. Vejam o nível de significância estatística, super alto. Força de membros inferiores, analisado por leg press, também houve significância estatística, e isso se traduz no final do dia em um ganho de mais ou menos 1,3 kg de massa muscular. Beleza? Então, sim, creatina funciona. E foi esse pacote de intervenções, exercício de musculação, 2, 3 vezes por semana, uma dieta montada por uma Nutri, com uma cota proteica um passinho à frente em relação ao habitual do paciente, e o uso aqui nesse caso, ao invés de creatina, whey, Nutrain Control. Esse suplemento que está aí nas pastinhas que vocês vão ganhar hoje. A gente publicou esse relato de caso, dessa estratégia multimodal para proteger a massa magra em pacientes em uso de semaglutida, recentemente nessa revista aqui. Então, esse paciente da gente é um homem de 38 anos que tinha obesidade grau 1 na entrada no estudo, algumas condições metabólicas associadas ao excesso de peso, pré-diabetes, hipertensão e doença hepática gordurosa metabólica, e ele recebeu essa intervenção que vocês estão vendo aqui. Semaglutida dose para obesidade, 2,4 mg por semana, exercício de musculação 3 vezes por semana e 2 garrafinhas por dia de Nutrain Control. Zaguri, você acha que é fácil fazer uma pessoa tomar 2 garrafinhas dia de Nutrain Control? Não, não acho. Isso é um estudo clínico. Ele prova um conceito. A ideia é testar um conceito, uma ideia. Na prática, eu acho que a gente vai brigar para botar uma garrafinha e, eventualmente, o que eu faço no meu dia a dia é nas fases iniciais, onde a perda de peso é mais veloz, eu coloco 2 garrafinhas, tá? A gente avaliou a composição corporal com os 3 principais instrumentos do nosso dia a dia. A gente sabe que não existe um instrumento que seja claramente superior ao outro. A gente sabe que tem vantagens e desvantagens, então analisamos por plicometria. A nossa Nutri, ela é ISAC 2, bioimpedância, um equipamento multifrequencial e octapolar, e DEXA. Então, vejam aqui, se atentem a essa coluna que eu marquei à direita de vocês, que é o delta, comparando pré e pós-tratamento. Foram 6 meses de acompanhamento. Pela ótica da DEXA, ele perdeu 8,5 kg, com 2.800 de perda de massa livre de gordura, de novo. Isso é diferente de massa muscular. Aqui, no caso da bio, a gente está falando de massa muscular. Vejam que os números são diferentes, são formas diferentes de você olhar o mesmo fenômeno, a mudança de composição corporal. E prega cutânea foi onde teve o resultado apareceu um pouco mais. E do ponto de vista laboratorial, né, lembrando que a gente está tratando uma pessoa com síndrome metabólica, o objetivo não é diminuir um número na balança, o objetivo é melhorar os desfechos de saúde. Então vejam, hemoglobina glicada de 5,5 foi para 5,2, o LDL teve uma resposta bem acima do que a gente esperava, de 200 para 140 ali mais ou menos, e os níveis de testosterona subiram sobremaneira. A gente sabe que existe essa entidade nosológica do hipogonadismo funcional associada ao excesso de peso, né? E o tratamento é só fazer a pessoa perder peso, ninguém precisa repor testosterona. A pessoa perdendo peso, a testo sobe. E aqui está o nosso paciente, à esquerda de vocês, antes do tratamento, e aqui à direita, depois do tratamento. A gente pensou aqui uma frase dele, real, ele colocou dessa forma: pela primeira vez, eu consegui distinguir claramente entre fome fisiológica e a simples vontade de comer. O Nutrain Control nos horários críticos, ele usou aqui às 10 e às 4 da tarde, ajudou a controlar meu apetite. Esse camarada, ele tem formação em Direito e hoje ele trabalha na indústria farmacêutica. É uma pessoa que tem essa, vocês veem, fala muito bem, ele entende muito bem, tem uma compreensão muito boa das coisas. Zaguri, eu quero saber qual remédio entre esses todos gera uma maior perda de massa muscular. Existe algum estudo cabeça a cabeça, head to head, que vai tentar responder a essa pergunta?
a gente vai começar a ver esses estudos aparecendo. O primeiro deles é esse aqui. Vejam, ele foi apresentado aqui no Europeu de Obesidade em Málaga, em maio. Essa primeira análise, que é um estudo de coorte prospectivo com 200 pacientes, todos eles com sobrepeso ou obesidade, mais ou menos meio a meio, 40% deles usando SEMA e 60% usando TIRSE. E, vejam, foi feito aquele basicão, que foi o que a gente fez no nosso relato de caso, que é o que eu estou estimulando todo mundo a fazer. Musculação, adequação da ingesta proteica, poderia ter entrado aqui um suplemento, follow-up de 6 meses, análise de composição corporal por bioimpedância, e o diferencial desse trabalho, que o endpoint primário era esse, analisar a composição corporal, fat mass e fat free mass, comparando uma droga com a outra. Quem é melhor? Quem ganha nessa queda de braço? Quem perde menos massa muscular? A gente só tem, por enquanto, resultados parciais, a gente tem que ficar de olho, isso deve estar para sair. O que a gente tem hoje é a perda de massa de gordura em amarelo e de massa livre de gordura em mulheres e em homens. Tá? Então a gente tem aqui uma perda um pouquinho maior nos homens, no compilado das duas drogas, mas a gente não tem ainda a comparação droga A versus droga B. Tá? Mas é um estudo para a gente ter no radar. Cenas do próximo capítulo. Muito bem. E lembra que eu falei um pouco sobre as terapias exercício miméticas, que são terapias que vão imitar um pouquinho do que o exercício faz. Elas são análogos, em geral, de alguma das nossas miocinas, que são substâncias que são secretadas pelo exercício físico e que circulam pelo nosso organismo, tem um efeito endócrino e que geram o benefício multi-órgão que a gente tem com o exercício. Então, vejam o título desse comentário que saiu no Medscape, né? Achei muito interessante. Você está perdendo massa muscular com análogo de GLP-1? Deve haver uma droga para isso. E, sim, as drogas que a gente tem no nosso radar são essas 4, por enquanto. Tem várias outras, mas o bimagrumab é a droga que está em estado de desenvolvimento clínico mais avançado. É um anticorpo monoclonal anti-miostatina. Miostatina é uma miocina anti-anabólica, que impede o anabolismo. Então, a ideia é inibir ela, bloquear o efeito anti-anabólico dela. Os estudos iniciais foram com uso endovenoso e agora a gente tem a droga já começando a ser testada por uso subcutâneo para que ela seja viável do ponto de vista do dia a dia dos consultórios. E mais essas outras medicações que a gente tem aqui. Eu trouxe só a fotografia principal do estudo do bimagrumab. Então vejam aqui que é um estudo em modelo animal. A gente tem aqui o grupo controle. A gente tem aqui o grupo que toma bimagrumab puro, que ganha massa magra, e o bimagrumab combinado com a SEMA, que é esse azulzinho. Vejam que a SEMA pura ela vai gerar uma perda maior de massa magra. Quando você combina com o bimagrumab, você controla a perda de massa magra. Aqui a gente está olhando só para a perda de massa magra, certo? Então, uma medicação que tem um potencial muito interessante, ela magnifica a perda de massa de gordura e diminui a perda de massa magra. Muito bem, então vimos ali aquele primeiro item dos 3 que a gente vai discutir hoje, e agora a gente vai meio que ver ao mesmo tempo esses 2 itens aí, deficiência de micronutrientes e desidratação. Os primeiros relatos de desidratação induzida por esses fármacos, por incrível que pareça, surgiram na mídia leiga. Foi quando a gente começou a olhar um pouquinho para isso. Então vejam, Metrópolis, Estado de Minas, Jornal o Globo foram publicando relatos na época ali com o Ozempic. Mais para frente, aqui já no ano de 2025, né, o ano atual que a gente está vivendo, a gente começa a ter algumas publicações olhando para isso. Eu trouxe algumas. Então vejam essa análise retrospectiva. Então vejam que é uma análise retrospectiva, a gente não tem como estabelecer, como bater martelo com relação à causalidade. É uma limitação de um estudo nesse formato, mas ele tem um N bem interessante, são mais de 460 mil pacientes analisados, usando esse recurso estatístico já conhecido, chamado Propensity Matching Score, onde se compara usuários de análogo de GLP-1 versus não usuários com relação à incidência
de deficiências nutricionais em 2 momentos. Em azul, 6 meses após a introdução da droga, e em cinza, 12 meses após a introdução da droga, seja qual for o análogo. Então vejam que nessa primeira barra aqui de cima eu tenho qualquer deficiência nutricional ou qualquer complicação nutricional nos usuários de análogos. Com 6 meses a incidência foi de 12% e em 12 meses incidência de um pouco mais de 20%. É uma taxa relativamente alta. A gente tem outras deficiências que têm incidência elevada, deficiência de vitamina D, vejam. Aqui eu tenho deficiências combinadas associadas a complicações, quer dizer, não é uma mera deficiência, e assim por diante, tá? E por que isso acontece, gente? São várias as possíveis razões. A primeira dessas razões, eu aprendi aqui com a minha amiga Lívia Lugarinho, para quem não conhece, é uma grande pesquisadora na área de obesidade, com quem eu tenho a honra de trabalhar lá no IED, no Rio de Janeiro, e ela falou uma vez numa aula dela, e eu achei incrível, uma coisa simples, uma percepção clínica simples, que eu acho que as nutris têm muita facilidade de perceber isso. Nós, médicos, a gente precisa que alguém fale uma vez. Então, quando você usa um análogo de GLP-1, a gente sabe que há uma redução média de 50% no consumo calórico diário. Então, se o paciente está comendo um cheeseburger, ele vai passar a comer meio. Mas ele continua comendo cheeseburger. Ele continua comendo errado. O remédio, ele não ensina o paciente a fazer as escolhas adequadas. Quem tem que fazer isso somos nós. É a Nutri, principalmente, mas o endócrino tem um papel auxiliar aí, né? Então, eu achei isso muito... uma coisa simples, né? Mas que é a pura verdade. E um outro ponto é que, se você pensar nessas medicações, Tirzi, retatrutida, a gente vai ter a cagricema. A sema está sendo testada na dose de 7,2 miligramas, 3 vezes mais do que essa dose que a gente tem aqui hoje, de 2,4. Então, a gente tem como se fosse uma bariátrica farmacológica. São medicamentos que, vejam, a sema 7,2 miligramas por semana, nesse estudo Step Up, se você for olhar o percentual de pacientes que atinge uma perda de peso de 25% ou mais, é 33%, 1 em cada 3 pacientes. E se você olhar para a Tirzi 15, essa mesma perda de peso categorial, esse é o termo, maior que 25%, chega a 50%. 1 a cada 2 pacientes vai perder mais de 25%, isso aqui é do Surmount 4. Então, só para a gente fazer uma conta aqui de padeiro, se você pega um paciente que tem 100 quilos e ele cai nesse grupo aqui de pacientes que perdem mais de 25%, ele vai perder 25 quilos. Ele vai sair de 100, ele vai para 75. Ele vai ter um peso final menor que o meu. E sendo que isso aqui é perda de peso de 25% ou mais. A gente tem pacientes que perdem 40%. 40 quilos. É uma bariátrica, tá? Então, com todos os benefícios que uma bariátrica tem, remitir o diabetes, por exemplo, zerar os remédios antihipertensivos e com os possíveis riscos também, certo? Mais um estudo aqui que investiga exatamente isso, a ingestão de micro e macronutrientes durante o uso de medicamentos agonistas de GLP-1, um estudo pequeno, mesma coisa, com um desenho cross-seccional, com todas as limitações que isso traz, mas que é interessante, porque ele analisa não só a sema e Tirzi, mas dula também. Lira um percentual pequeno, mas vejam que a gente tem aqui não só mas vários análogos. A avaliação foi feita por recordatório alimentar de 3 dias. E aí eu trouxe primeiro os dados de macronutrientes, que a gente acaba pensando em micronutrientes, mas macro também é importante. Então vejam aqui o percentual de pacientes que fica abaixo do AMDR, Acceptable Macronutrient Distribution Range, dentro, em roxo, ou acima, em azul. Tá? Vamos nos concentrar no vermelho. Tá? Então, vejam que a gente acaba, com muita frequência, pensando sempre em proteína. Não tem que dar proteína para o cara, mas o percentual de pacientes que fica no vermelho, que come pouca proteína por uso de análogo, é pequeno. Curiosamente, o que a gente tem que preocupar mais é com o consumo de carbo.
E aí que entra um suplemento que não é um whey, só whey, que entra um suplemento que é completo, que tem carbo também, tem proteína e tem gordura também. A gente vai ter pacientes que vão ter uma ingestão lá não tão boa de gordura, tá? Então, atentar aqui para carbo, acho que essa é a minha mensagem aqui. E nesse mesmo trabalho, a gente tem aqui a avaliação do percentual de IDR para cada um dessas vitaminas e minerais. Vamos olhar aqui para o verde, que são os indivíduos que atendem, que têm pelo menos 100% de IDR. Vocês vão ver que as barras verdes são pequenas. Então, olha aqui, as pessoas que tomam análogos, um ou outro micro ou vitamina que o cara vai consumir direito. Tá? Então, os principais que eu destacaria aqui, que esse trabalho destacou, são esses. Vitamina D, potássio, ferro, magnésio e colina. São ingeridos em percentual muito baixo. E aí vem a pergunta óbvia, né? De novo, né? Food first, é óbvio que a pessoa precisa de um prato de comida, mas nem sempre ela consegue comer, porque ela está com um apetite muito inibido. Então, a gente não tem resposta para essa pergunta. Será que a gente deve fazer um polivitamínico para todo usuário de análogo de GLP-1, ou somente para aqueles que têm uma perda de peso de maior monta, maior que 25%, maior que 40%, ou só naqueles que estão em risco nutricional? Vamos imaginar uma pessoa que tem poucos dentes na boca. Enfim, vocês sabem melhor que eu como é que se identifica uma pessoa em risco nutricional. No Congresso Americano de Obesidade, que eu também tive a oportunidade de ir a convite da Nestlé, eu assisti uma aula, a gente fez até uma pílula de conhecimento lá pelo Avante, que era um médico que é oriundo desse cenário de bariátrica. Ele trazia insights do mundo da bariátrica que podem ser úteis para quem é usuário de análogo. E ele defendeu isso. Ele falou, eu passo multivitamínico para todos os meus pacientes. Não está em diretriz nenhuma, mas foi uma coisa que para mim assim, parecia fazer algum sentido. Tá? Queria dividir com vocês. De novo, não estou dizendo que é para fazer. É uma provocação. E fora isso, fora que a pessoa vai ter o apetite inibido, a gente viu ali que a ingestão é ruim mesmo, a gente tem que lembrar que a prevalência de deficiência de micronutrientes e vitaminas, antes da pessoa começar a tomar a medicação, já é alta. Olha essa meta-análise, tá, gente? 2025, de deficiências de micronutrientes em pessoas com diabetes tipo 2. Chutem aí, qual é a prevalência aqui de deficiência aí? Alguém quer chutar? Cara, olha isso. 45%. Estudo com 50 mil pacientes com diabetes tipo 2, 127 trabalhos. Isso aí tomou uma certa proporção. Vou esperar a Mari tirar foto, você também, para poder virar. Pronto. Vale lembrar que essa aula vai ficar gravada lá no Avante, quem quiser assistir de novo, para pegar uma referência, printar uma tela, vai estar lá, tá? Isso aqui tomou uma proporção grande que o Medscape postou dessa forma. Cerca de 50% das pessoas com diabetes encaram deficiências vitamínicas. Tá? Então, a prevalência já é alta antes desses pacientes começarem o análogo. Né? Vale lembrar aqui que dentro do Nutrient Control, a gente tem ali 28 vitaminas e minerais. Então, ele serve também para esse propósito. Beleza. Vamos para um outro tópico, que é constipação. Eu acho que todo mundo lida com isso. Eu não sei vocês, mas para mim é um gargalo muito maior a constipação do que um enjoo. A náusea a gente gerencia, ela vai embora. A constipação ela não exibe esse padrão de taquifilaxia, que é aquela ideia de que o corpo vai se acostumando. Com a constipação, não. Ela fica ali, a gente vai ter que dar um jeito, tá? Então vejam aqui, eu trouxe aqui, botei os principais estudos de cada um dos medicamentos dessa família, liraglutida, sema, TIRS, etc. E botei ali a prevalência de constipação. Então vejam, a gente tem ali de 10% a 30% de pacientes com constipação. E óbvio que a pessoa está consumindo uma quantidade menor de comida, então o bolo fecal vai diminuir. A gente tem que explicar isso para o paciente. Mas, além disso, isso é, a meu ver, uma parte por diminuição de consumo de fibras e uma parte por deficiência de micronutrientes que a gente não tem olhado como deveria para isso. Olha aqui as recomendações da SBD e da ABESO
de consumo de fibras para a população com obesidade. Então, por exemplo, para obeso, você teria que ter pelo menos 25 gramas por dia de fibra. O consumo médio no Brasil é de 16 gramas dia. O consumo médio na pessoa com excesso de peso é 12 gramas dia. Então, é outro ponto importante que diferencia suplementos completos como o Nutrient Control de um Whey, um YoPro, enfim, o que seja a marca. Né? Não cabe aqui citar a marca A, B ou C. Tá? Então, vamos lembrar que os pacientes com obesidade, eles já partem de um consumo baixo de fibra, entram com um análogo que tem como constipação um dos eventos adversos. Tá? Isso aqui é um exemplo no meu prontuário lá eletrônico, eu tenho lá, se eu botar lá o IGOV, ele já me cospe aqui a receitinha prontinha para não me dar trabalho. Muitos médicos fazem isso, Nutris também. O que eu deixo aqui de dica para vocês? Eu deixo lá já. Eu já deixo um SOS para enjoo e para constipação e deixo aberto para o paciente brincar aqui de 1 a 3 sachês por dia. Se ele tiver uma severidade muito grande dessa constipação, ele usa 3 por dia. Se tiver uma coisa mais leve, 1 por dia. Ele vai flutuando. Eu dou liberdade para ele fazer isso. E eu acho importante a gente alertar. Todo efeito colateral que o paciente é pego de calça arriada, ele não foi orientado pelo profissional de saúde, a tendência dele ficar na defensiva, se sentir mal, achar que é pior do que realmente é. Pronto. Beleza, estão dormindo? Dá para ir mais um pouquinho comigo? Dá? Beleza. Então vamos falar rapidamente de 3 temas quentes, 3 hot topics nessa parte final. Como eu prometi para vocês, análogos de GLP-1 reduzem também a sensação de sede. Eles impactam não apenas a sensação de fome, mas a sede também. Como isso se dá? Isso se dá por uma via indireta, ou seja, uma vez que a pessoa desenvolve náuseas, isso gera diminuição de sede. Ela não quer comer, não quer beber, não quer fazer nada. Então, atenção nesses pacientes com náusea. E por um caminho direto. E isso que é novidade. Isso aqui a gente já sabia. Isso aqui, a gente agora sabe aonde o medicamento atua. Os análogos, eles atuam no núcleo paraventricular, que é onde funciona o centro de sede, de controle de sede dentro do nosso organismo. E eles têm uma inibição ali, tá? Isso foi apresentado pela primeira vez no ADA. Também tive a oportunidade de ver os trabalhos muito bonitos aqui. Por conta de tempo, eu não pude trazer, com injeções intraventriculares de antagonistas de GLP-1 para ver se você conseguia desfazer o efeito do análogo e comprovar causalidade. E sim, muito interessante. E vale lembrar que existe aqui, por conta disso, alguns pacientes acabam desenvolvendo insuficiência renal aguda, e é isso que consta lá, vocês devem ter ouvido falar, a mídia leiga, mundo das mídias sociais, warning do FDA e tal, demonizando ali os análogos. Não é isso. É o contrário, a gente, profissional de saúde, a gente tem que orientar o paciente que tem que beber água. Ele pode diminuir o consumo calórico, mas não pode de jeito nenhum diminuir o consumo de água. A pessoa que tem náusea, a gente tem que lembrar que quando a pessoa está com náusea, ela diminui a sede, e quando ela bebe menos água, isso piora a náusea. Então você cria ali um ciclo vicioso. Essa redução de sede, olha que interessante, ela é dose dependente. Então, conforme o paciente vai subindo a dose do análogo, ele vai também inibindo cada vez mais a sede. E essa inibição de sede, ela é independente do impacto sobre o apetite. Então, a pessoa pode voltar para você falando, Zaguri, cara, eu estou tomando esse remédio que você me passou caríssimo, foi um sufoco para eu encontrar e não mudou meu apetite zero. E, além disso, a pessoa pode não te reportar e ela pode estar tendo impacto na sede. Por quê? Porque são núcleos diferentes cerebrais, são regiões cerebrais diferentes. A droga pode estar agindo melhor num canto do que no outro. Beleza. Vamos agora para um outro hot topic, que é isso aqui. Tirzepatida e alopécia. Nesse estudo aqui, o SURMOUNT-1, que é o estudo que compara tirze contra placebo nas doses mais elevadas, as doses para obesidade, 10 e 15 miligramas, a incidência de alopécia foi em torno de 5%. Isso é pouquinho, Zaguri. É pouquinho, mas o placebo foi 1%.
Então, isso começou a chamar um pouco de atenção. Primeira pergunta será que isso é relacionado ao agonismo GIP? Será que tem receptor de GIP no folículo piloso? Será que tem receptor de GLP-1 no folículo piloso? Ou será que isso é perda de peso induced? Será que é só porque a pessoa perdeu peso? Não tem nada a ver com o mecanismo. Se a pessoa perder peso por um outro caminho, ela também vai ter. Ou será que é por conta de deficiência vitamínica? Ou será que é por tudo isso? Né? Qual é a resposta? Não tem resposta. Mas esse autor aqui, que publicou num jornal de dermatologia, ele colocou esse título interessante: Alopécia e SEMA. Né? Esse raciocínio serve para SEMA, serve para TIRSE. Connecting the dots, conectando os pontinhos. Então, na sensação dele é de que esse é um evento adverso subvalorizado. Isso não foi traqueado como deveria até agora. A evidência, portanto, ainda é muito escassa e muito baseada em dados ainda observacionais. Não existe nenhum estudo que tem como desfecho primário olhar desfechos capilares. Certo? Então isso deve aparecer, em breve deve aparecer. Qual é o potencial mecanismo? A gente falou, a perda de peso mais veloz, ela pode causar. Então isso é interessante porque o médico pode diminuir a dose. Se o camarada está perdendo peso muito rápido, você dá um passo atrás, você titula para menos a dose. A gente tende a sempre querer só titular para mais, mas a gente tem que se treinar que também para trás vale, tá? Pode diminuir a dose também. Essa perda de peso pode induzir deficiências vitamínicas, a gente viu lá. As principais que vão impactar em cabelo são essas daqui, ó, ferro, zinco, vitamina D e biotina, que são gatilhos reconhecidos no universo da dermatologia para o que eles chamam lá de eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo ali que acontece em alguns cenários, como por exemplo esse aqui, tá? Beleza. E o terceiro e último hot topic é esse aqui. Quem já ouviu falar aqui de GLP-1 Nutrition? Levanta a mão. Só uma pessoa. Que legal, então eu escolhi bem o assunto. O que é isso, gente? GLP-1 Nutrition. GLP-1 Nutrition é o nome que tem sido dado para o impacto que esses medicamentos estão trazendo na indústria dos suplementos. Reparem que tudo que eu falei hoje é muito diferente da aula que eu dava de Nutrient Control há 3 anos atrás. A minha aula de Nutrient Control, eu não falava a palavra análogo de GLP-1, né? Isso mudou. Então, isso faz parte do que a gente chama de GLP-1 Nutrition. E o impacto também que esses medicamentos estão tendo na indústria dos alimentos, não só na indústria dos suplementos. Tá? Vamos ver um pouquinho, a gente já falou bastante disso. Olha o impacto na indústria dos alimentos. Então, primeiro aqui, publicação aqui do Walmart. O Walmart, eles repararam que a ida ao mercado, os gastos em mercado caiu 6% por conta do uso de análogos. 6% de muito é muito, tá? O Walmart é uma rede muito grande nos Estados Unidos. Se você passear, quando vocês forem para os Estados Unidos, entra num supermercado e dá uma olhadinha lá. Olha só o que você vai encontrar aqui, ó. No rótulo frontal do medicamento, GLP-1 friendly. Isso aqui é uma resposta da indústria dos alimentos para os medicamentos à base de GLP-1. Outra coisa que eu encontrei lá, ó, um alimento lá, estava lá em amarelo, promove a resposta natural do GLP-1 a uma refeição. Dando a sensação de, pô, come isso aqui que você vai ter um boost na secreção de GLP-1. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? O que é marketing, o que é evidence-based. Aqui eu tenho um exemplo de um estudo que testou se um suplemento como o Nutrient Control é capaz de fazer esse boost de GLP-1. Então vejam o que acontece com a secreção de GLP-1 quando você come aveia. Você tem um estímulo, carboidrato, um bom carboidrato estimula a secreção de GLP-1. Quando você não come, a ausência de refeição, né, você não secreta GLP-1, você tem que ter o alimento no intestino para secretar GLP-1. E quando você usa um GTSN, o que é isso? Glycemia Targeted Specialized Nutrition,
que é um nome técnico para o suplemento que foi pensado para quem tem diabetes, que é o caso do Control e vários outros que a gente tem no mercado. Olha só a diferença, a secreção de GLP-1. Então, a gente tem que separar o que é marketing e o que tem um estudo por trás. Deixa eu ver o pessoal tirar a foto aí. Pronto. Vou me dar uns minutinhos a mais aí, que eu tô... Beleza. Então, você chega a aumentar de 4 a 5 vezes. 60% dos americanos se classificaram como muito interessados em um suplemento que fosse capaz de fazer isso aí que a gente viu no slide anterior. Então, o nosso paciente, ele quer, ele deseja isso. Se você perguntar, ele vai dizer que sim. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa de uma empresa que eu agora presto consultoria também, que é a Rousselot. Se alguém for estar amanhã no FISA, que é alguém aqui vai, né? Uma feira de novos ingredientes da indústria de suplementos, eu vou dar uma palestra para eles. Vai ser bem legal. E a próprio Google, você vê que a popularidade de suplementos que geram secreção de GLP-1, vem subindo pra caramba também. A gente está num momento, gente, isso aqui é dados do New York Times, que 10% da população americana já usa análogos de GLP-1. E 30% desejam usar. E com isso, a gente tem 50% dessas pessoas aqui que já usam, quando elas vão jantar fora, elas comem menos e elas saem para jantar menos vezes. 63% dos usuários pedem menos quantidade de comida quando eles jantam fora. Então, as redes de supermercados, de restaurantes, estão reagindo a isso. Isso é o que a gente chama de GLP-1 Nutrition. Então, se cunhou esse conceito de miniature meals. Não sei se vocês já viram isso aí na mídia. Isso nasceu em abril desse ano, nesse restaurante Clinton Hall, que foi, inclusive, ganhou o melhor hambúrguer em Nova York, e que era famoso porque tinha porções desse tipo de tamanho aqui. Inclusive, tinha um desafio aqui. Se você comer isso aqui em 30 minutos, você não paga. Os drinks são gigantes, olha o tamanho. Aqui é um copo de cerveja do lado de uma bola de basquete. Ó. E esse mesmo restaurante, olha só, um restaurante que vivia de grandes porções, eles lançaram essa ideia aqui de The Teeny Weeny Mini Meal. Sei lá como é que fala, né? Por $8, você consegue um bite-sized, aquele hambúrguer lá que ganhou a premiação, você consegue uma pequena porção servida com uma mini cerveja, ou um mini martini, ou um mini vinho, que vem numa seringa de 5 onças, 150 ml. Olha lá que bonitinho, parece da Polly, né? Minha filha, quando era pequena, brincava com a Polly, né? Eu brincava com ela, eu era obrigado, era forçado, né? E esse fenômeno não está restrito às redes de fast food. Olha que interessante, esse restaurante italiano que se chama Lula, ele está aqui o pratinho pequenininho, miniatura, né? O dono desse restaurante fica no Chelsea, lá em Nova York. Ele abre aspas para ele. Eu acho interessante, eu tenho mixed feelings quanto a isso, a gente pode até discutir, mas ele fala, se você oferece num cardápio opções para quem é vegetariano, por que não? Por que seria diferente quando você tem uma pessoa que é um usuário de análogo de GLP-1, que talvez seja uma população ainda maior que a população vegetariana, né? Então, eu achei interessante essa provocação, tá? Então, para a gente fechar, eu vou convidar vocês para entrarem nesse site, glp1nutrition.com, que é da Nestlé americana. Eles têm lá, vocês vão ver que eles têm toda uma linha de suplementos que tem essa proposta, ó, nutrição para dar suporte à jornada de peso do paciente, para dar a mão enquanto o paciente perde peso. Então você tem lá, o que é isso aqui que eu botei? É um multivitamínico em gummy, você tem um suplemento proteico, aqui são 50 gramas de proteína por porção, um probiótico, tudo para você atacar toda essa gama de eventos adversos que podem surgir e que todas estão no âmbito nutricional. E que é a nossa, como eu falei, responsabilidade da gente tomar conta disso, né? Então, para fechar, gente, a gente reforçou aqui nessa discussão de hoje essa ideia de que os suplementos são parceiros do análogo de GLP-1 e não inimigos. Falamos com foco em Nutrient Control e Fiber+. E quem gostou, pode bater palma. Muito obrigado.